Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe nossos vídeos aí com seus amigos. Agora vamos para as últimas notícias do Flamengo, que ontem teve uma vitória importante pela quinta rodada do Brasileirão 2023 por 2-0 contra o Goiás. Estamos aqui, hashtag SBT Esporte Rio. Você que gosta de usar o Twitter, quer aparecer aqui na tarde do nosso programa, pode mandar mensagem. Mas agora a gente também está com o Instagram, @SBT Rio Oficial, Instagram, que é uma rede muito mais simpática. Você pode mandar também a foto, tira a foto da tela, manda mensagem. Daqui a pouco tem enquete e ela também estará no nosso Instagram, segue a gente lá. Ô, Vene Casagrande. Pois não. O Flavinho disse em questão de reencontrar sua torcida. Teve alguma mudança muito significativa para ser um placar positivo ou não? Fernanda Maia, o placar poderia ter sido até mais elástico. Eu acho que coletivamente falando ainda tem muita coisa a melhorar. Mas por e mérito do Flamengo ou por mole do Goiás? Mérito do Flamengo. O Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico porque criou oportunidade, mas novamente não soube aproveitar as oportunidades, como o próprio Jorge Sampaoli disse em entrevista coletiva. No jogo contra o Goiás, eu não vou destacar o jogo coletivo do Flamengo, porque, repito, tem muita coisa a melhorar ainda. Já vamos com o Pedrosa daqui a pouco para ele contar o que aconteceu taticamente. Mas eu vou destacar atuações individuais. Por exemplo, Everton Ribeiro, 90 minutos, também jogou muito bem. Inclusive, foi a melhor partida dele após o retorno da grave lesão que ele sofreu no joelho. Everton Cebolinha, ascensão absurda com a camisa do Flamengo. Deu uma assistência, tem evoluído muito. Vitor Hugo mostrou novamente, agora para o técnico Jorge Sampaoli, que pode ser um jovem que tem muito a agregar nesse time. Foi titular Arrascaeta, grande partida do Arrascaeta, comandou o meio de campo. Então, coletivamente falando, Jorge Sampaoli está certo, tem muito a melhorar, sobretudo o setor ofensivo, tem que aproveitar as oportunidades. Agora, individualmente, eu destaco essas atuações que eu acabei de falar e também tem Fabrício Bruno, que chegou ao jogo 50 dele com a camisa do Flamengo, o 10º seguido como titular e, para mim, é o melhor jogador hoje do setor defensivo do Flamengo. A gente gosta muito de contar aqui taticamente tudo, a questões pequenas e grandes do futebol. Mas se você tem uma tática impecável, um treinador muito bom e as peças não estão acontecendo, nada vai acontecer. O que o Vene destaca aqui, o crescimento de várias peças e peças importantes, como um bom jogo do Arrascaeta, isso já faz o rubro-negro pensar que a engrenagem pode começar a andar, né? Lucas Pedrosa, taticamente, como esteve esse time do Flamengo com o Sampaoli? Ontem foi muito parecido com sem a bola, com a bola também com 4-2-3-1, né? O Arrascaeta sendo esse meia central, com o Everton Ribeiro fazendo sua posição de origem, não como um ponta, mas como meia direita, o Everton Cebolinha sim, esse já colado na linha lateral, como o Sampaoli gosta que ele jogue para ter essa oportunidade do 1 contra 1. O Pedro saiu muito cedo, logo depois do gol sentiu uma lesão muscular, lembrando o Gabigol ontem ficou suspenso e o Bruno Henrique entrou. Eu, para ser muito sincero, gostei da partida do Bruno Henrique, não é porque ele fez uma partida maravilhosa, mas porque ele está aos poucos voltando devagarzinho, se adaptando, é muito importante. Mais confiante. Isso é normal, gente. O cara teve uma lesão multiligamentar, é natural que ele não volte 100%. Então foi muito importante o Flamengo também enfrentar um adversário mais frágil, que é o Goiás, que vai brigar para não cair no Brasileirão, para poder também ganhar essa confiança, não só do Arrascaeta, do Bruno Henrique, e mais uma vez você compactuar aí esse modelo de jogo. Menção honrosa, como o Vene falou, ao Vitor Hugo, é muito bom jogador esse garoto. Olha ali o nosso enquete de hoje, quem deve ser o goleiro titular do Flamengo? Vota lá. Rossi, Santos e Matheus Cunha são essas três opções. Como está a situação do Rossi, Vene? O Rossi ele vai se apresentar. O campeonato que ele está atuando nesse momento no mundo árabe acaba no fim de maio. Só que ele tem contrato com o Boca Júnior, teoricamente, até julho. E então, o Pedrosa já trouxe aqui que esse tipo de mercado, o sul-americano, eles vão cumprir sempre o contrato até o final. Não, e a gente está falando do Boca Júnior, que quando o Flamengo quis ir lá negociar a saída do Rossi no começo da temporada, o Boca Júnior nem recebeu a diretoria do Flamengo. Então, eu acho que vai dificultar novamente. Mas, enfim, o Rossi vai chegar no meio do ano. Acho que a enquete é interessante porque hoje, para mim, o Matheus Cunha tem que ser o titular. Porque o Matheus Cunha é melhor que o Santos? A gente pode até debater isso. Não acho isso. Eu não acho isso, de verdade. Eu acho que o Santos é um baita goleiro. Só que no estilo de jogo do Sampaoli, o Matheus Cunha hoje se encaixa melhor. E se a gente for levar em consideração com as mãos, esquece os pés. O Santos não vive um bom momento. É o momento de você preservar esse goleiro. Eu colocaria o Matheus Cunha. E você vota em quem ali, ô Pedrosa? Atualmente o Matheus Cunha também.
Ficou muito claro que mais uma vez ele colocou um goleiro para poder fazer essa saída de 3 quando o Flamengo tinha a bola. As pessoas se perguntam assim, por que fazer isso, Pedrosa? É para ganhar superioridade numérica. Em campo é 10 contra 10, os goleiros ficam no gol. Quando você traz esse goleiro para a linha defensiva, você cria mais uma linha de 3 nessa saída que é natural dentro do futebol do Sampaoli e você libera um jogador como o Pulgar e como o Vitor Hugo para eles poderem povoar mais esse meio campo e fazer a saída de bola que funcionou bem do Flamengo ontem, na minha opinião. Então assim, não é uma maluquice do Sampaoli, é que é uma coisa que tem que ser muito bem treinada. Quem tem mais facilidade com o pé hoje, o Santos ou o Matheus Cunha? É o Matheus Cunha. Então, dentro do sistema, eu escolho o Matheus Cunha. E vocês podem votar também. @SBT Rio Oficial, o nosso Instagram, a enquete também tá lá. E no nosso Twitter, que vocês já estão acostumados, @SBT Rio. Segue a gente lá também. Já? Vamos? E vota. E jogou bem Pulgar, né? Sim, muito bem. Mais uma partida dele, muito bem. Posso só finalizar falando... Eu não sou sommelier de torcida, tá? Mas eu acho que ontem, o que a torcida do Flamengo fez no Maracanã com o Davi Luiz, eu acho errado. O que ele entrou no segundo tempo, ele estava entrando e a torcida já começou a vaiar o Davi Luiz quando o jogador entrou em campo. Gente, repito, não sou sommelier, mas eu não concordo com esse tipo de postura de torcida no estádio. Tem notícias do Pedro? Notícias clínicas? Está realizando exame médico, tem lesão, vai ficar fora do jogo de terça-feira, né? Primeiro jogo das oitavas de final contra o Fluminense na Copa do Brasil. Tem lesão, agora é torcer para que essa lesão não seja grave. Falar em Fluminense, mais um show do Diniz, do dinizismo. O Fluminense venceu. Você jogava e era xingado um bocado também. Como todo mundo naquela época. O importante nesse momento é vencer, Fernandão? Ou nesse momento do Flamengo tem que ter performance? O importante é vencer. Tem que vencer até porque o Flamengo almeja algo a mais. Se você não tomar pontos, ainda mais no Brasileiro, vai ficando para trás e tem uma hora que não vai dar para chegar. Mas é legal também a gente perceber que tem coisas boas acontecendo, mesmo com as dificuldades. O Flamengo conseguiu ser intenso, o que o Sampaoli bate pra caramba nessa tecla. No início do jogo, ele pressionou bastante o Goiás. Não aguentou fazer isso durante muito tempo. O Goiás equilibrou um pouco o jogo depois do gol. Mas, eu tava falando aqui com o Flavinho. Tem boas coisas acontecendo. O Cebolinha fez um bom jogo. O Pulgar vem evoluindo pra caramba. Enfim, Vitor Hugo, num modelo diferente, né? Que ele não fez com 3 no triângulo, fez lateralmente com a Arrascaeta jogando atrás do centroavante livre para fazer essa movimentação. Ontem tiveram boas coisas acontecendo no jogo. O Bruno Henrique voltando, jogando muito tempo, numa posição que pode ser uma saída para ele, ficando mais velho. O que você acha disso, Flavinho? Eu concordo. Acho que falta ainda para o Bruno o ritmo de jogo que ele só vai adquirir com o tempo. Não adianta. Ele ficou 10 meses parado. Não é fácil para um jogador voltar depois de 10 meses parado. Mas eu acho que o Sampaoli finalmente está começando a mexer nesse time titular. Não vou nem dizer que ele está ouvindo a gente, embora a gente fale aqui, eu particularmente falo há bastante tempo que os garotos precisam ter minutagem. E isso ele fez ontem, o que me deixou muito feliz, me agradou bastante. Acho que o Vitor Hugo ontem fez um jogo assim muito acima da média. É um garoto que, para mim, como eu disse ontem aqui também, já está pronto. Não precisa provar nada a ninguém. Todo mundo já sabe da capacidade que ele tem. Acho que o Wesley ontem, desde o primeiro lance que ele estava envolvido, ele não foi bem. Mas é um garoto, precisa maturar. E é bom até mesmo o São Paulo ficar de olho aberto com isso. Acho que no contexto geral o Flamengo foi bem. Não foi brilhante. Para mim o Flamengo não foi brilhante. Mas foi intenso quando precisou ser, nos primeiros minutos do jogo e nos primeiros minutos do segundo tempo. E aí fez 2-0 e aí ficou muito mais confortável. Mas eu acho que aos poucos o São Paulo começa a conhecer um pouco mais os jogadores, começa a entender um pouco melhor da dinâmica de cada um deles. E aí eu acho que quem ganha é o Flamengo. O Matheus Cunha ontem, pra mim... Eu ia pegar essa sua fala pra te indagar de uma coisa. Você falou uma frase interessante aí, que é o São Paulo começa a conhecer o elenco do Flamengo. Beleza. Ontem ele viu o Matheus seguro, firme, jogando com o pé, sem maluquice de virar líbero lá na linha da zaga, que isso é maluquice, mas jogando firme com o pé. E no momento crucial, se eu não me engano, 32 ou 33 do segundo tempo, um contra-ataque espetacular do Goiás, um vacilo do Flamengo. No cara a cara, ele consegue defender uma bola que dá uma tranquilidade. Porque muita gente fala assim, 2-0 é o resultado mais perigoso que tem. É pra quem tá perdendo. Se você tá ganhando 2-0, você toma um gol, é 2-1. Mas aí o time vem pra cima. Beleza, mas tem que fazer mais um. Isso como de Bruno Formiga, polêmica vazia. Só que, naquele momento, o Flamengo deu uma claudicada. Se toma o 2-1, o Goiás cheio de moleque correndo, ia complicar o jogo. A gente conhece. O Atlético Paranaense foi igual. Flamengo e Atlético.
E aí ele fala na coletiva no pós-jogo o seguinte, não, o Matheus foi titular porque o Santos bateu a cabeça. Ou seja, contra o Bahia, final de semana, é o Santos de novo. Me preocupa um pouco não só essa fala dele, eu acho que ela abre margem para a gente interpretar outras situações do jogo, como, por exemplo, a entrada do Davi Luiz. O Davi Luiz entrou na reta final do jogo, o Vidal entrou na reta final do jogo. Será que ele vai continuar a insistir com esses caras? Eu acho que tudo bem que é um Goiás que vinha com 7 desfalques, é um time que, no meu ponto de vista, vai brigar para não cair. Mas, já tá, né? Já tá brigando, mas eu acho que a garotada deu um outro ânimo, deu um outro gás para esse time. E, pô, se a gente olhar, o Flamengo terminou o jogo com Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Matheus França, Wesley e o Vitor Hugo, que, se eu não me engano, não sei se não, o Vitor Hugo ficou. São 5 jogadores da base. Ficou sim. Tem o Sampaoli explicando por que o Santos não jogou e sobre a lesão do Pedro. No, lo de Goleiro tem que ver con que Santos tuvo una lesión en la cabeza en un juego paranaense y lamentablemente hoy no podía jugar. Con respecto a Pedro, eu não sei ainda a importância da lesão, sinceramente. Os próximos dias tendremos algo mais certo. Só R$29. Explicando. Eu sei que vocês gostam da legendinha, do áudiozinho que a gente bota vídeos incríveis, que o João até faz. Ele não jogou porque o Epaminondas. Seguinte, chegou agora em cima da hora, eu vou repetir. A gente não tem o direito da Série A, mas tem da Série B na tela da Band. Então a gente espera chegar a sonora que a gente chama. Às vezes dá tempo de levar pra salinha lá, botar a legenda ou botar a dublagem. Às vezes não dá, a gente não quer deixar vocês sem a imagem. Como eu sou fluente em 27 idiomas, eu vou falar. Ele bateu a cabeça e, por prudência, imagina se ele bate de novo nesse jogo, né? O Flamengo optou por mantê-lo ali do lado de fora. Também não entendi, porque se fica no banco, tá apto pra entrar. Então, não vou me meter nesse caô que não é meu. E falou sobre o Pedro, também teve a lesão, porque azar, né, cara? Infelizmente... Bateu o pênalti igual o Gabi. Não pode acontecer, mas acontece. E com relação ao Santos, acho que ele está sendo sensato. Não dá para você tirar o goleiro que vem sendo titular sempre de uma hora para outra. Ué, mas faz o quê? Tira a metade primeiro? Não, pô. Hoje ele já sabe que o Matheus Cunha tem condições num jogo valendo de render. Ele não tinha visto ainda isso acontecer. E ele precisa dessa confiança. Porque quando ele tira o Santos e coloca o Matheus, a responsabilidade é dele. E se o Matheus erra, quem tem que assumir é ele. Eu acho que ele está sendo prudente. O Santos vai voltar. Se não tiver uma atuação à altura, vai abrindo brecha para o garoto. Aí eu te faço uma pergunta, então, professor Pardal 5.0. Duas. O Papo falou que tá até o 4.0, né, Flávio? 5.0. Flamengo e Bahia lá. Fluminense e Cuiabá aqui. Se tudo correr bem, o Fluminense vai macetar o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, que tá cheio de problema, treinador demitido, crise por conta do problema lá da penalidade máxima e etc. E o Flamengo joga contra o Bahia lá. Se porventura o Santos não for bem contra o Bahia lá, na terça-feira, primeiro jogo da decisão, né, que é mata-mata já, da Copa do Brasil, aí vai ter que tirar de uma hora para outra. Ou vai manter o Santos? Eu acho que mantém, mas se tiver que tirar, não vai ser uma estreia do Matheus. Como a gente falou aqui em outro programa, o Matheus joga no Flamengo. Ele está acostumado a grandes jogos. Ele está lá vivenciando esse momento difícil. E, por mais que a gente não perceba isso, os momentos difíceis fazem a gente ficar forte. E o menino está percebendo tudo isso acontecer. E também não me estranha de ir lá contra o Bahia, por isso o Davi Luiz pode ter entrado, começar com 3 zagueiros, porque o Bahia joga com 3 zagueiros. É uma forma de você espelhar as equipes. Pô, cara, sério? É uma forma de... É verdade. É verdade, é uma opção que ele tem. Espelho bom é aquele que fica no teto, que você já não vai há muito tempo. Pô, há muito tempo mesmo. Cara. Ô, Clebão, o cara tá falando de espelhar time. É sério. Os treinadores gostam de fazer isso. Às vezes eles fazem com um modelo diferente e às vezes com o mesmo modelo. E o Sampaoli gosta de montar as equipes dele de acordo com o adversário. Já fez isso várias vezes. O que não quer dizer que o time vai ser defensivo ou ofensivo. Depende da postura. Ô, Flávio, você pode me ajudar? Posso. Ele concordou comigo. Eu conto contigo. Sim.
pra explicar pra ele que negócio de 3 zagueiros não funciona na Gávea, no Ninho do Urubu. Ele tá falando isso que ele era zagueiro, pra ele não ficar na reserva, ele queria 3 zagueiros pra ele ser o terceiro. Explica pra ele que 3 zagueiros não dá certo na Gávea, Clebão. Mas Explica pra ele. GV, o que ele falou tem sentido. Não. Clebão, Pode quer apresentar aqui? acontecer, Eu filmo aí. Pode acontecer. Eu não me surpreenderia, não. Eu não me atentei a Você isso. gosta de negócio espelhado? Sabe o que é isso? Isso aí tá parecendo uma sanfona. Uma aranha no espelho. Ou uma sanfona. Eu acho assim... só rapidinho falando sobre a polêmica do goleiro que vocês falaram, né? Sim, senhor. Eu vejo por um outro lado. Eu acho que se ele tem alguma dúvida em relação ao Santos, ele já tinha que botar o Matheus no final de semana contra o Bahia, pro garoto ter moral pro Flu na terça. Também. Porque eu acho que seria uma coisa até imprudente, já que ele falou de prudência, ele tirar o Matheus agora, bota o Santos pra botar o Matheus na terça. O goleiro, ponto de vista bom. O goleiro precisa de, como você sabe muito bem, precisa de tempo. Eu pra tinha jogar. sequência, Por mas isso onde que era a minha sequência? Você não tinha dentro do campo. Sequência de não jogo. Dentro do campo tu não tinha. A definição de sequência no dicionário é a mesma Isso. coisa. Eu tinha sempre. É isso No banco. Exatamente. Regular, e essa você sequência... era regular. Bastante precisava. Mas não convencia. É porque tem sempre o mais, né? O trabalho do Flamengo que não vem bem desde o início do ano, desde as decisões equivocadas do final do ano passado, tá sempre um mais, não convenceu. Mais não venceu. Mas não foi campeão do título. Tem sempre um mais, porque o Flamengo está sempre esperando muito mais. Só que a questão é, o trabalho de São Paulo está no início. Tem 3 vitórias, um empate, 3 derrotas, é uma oscilação natural de início de trabalho. O problema é o que a gente repete, você começar um trabalho em abril. Que é o que o Flamengo sempre opta. Começa em abril, maio, junho, está sempre recomeçando. Ontem não convenceu, não foi brilhante, mas eu acho que é um passo. Dá para também ninguém está exigindo que seja brilhante, que seja melhor. O Flamengo nos outros jogos tá ele começava. Qual é a história do jogo do Atlético Paranaense no final de semana? Começa bem, 20, 25 minutos, quase 30 minutos, aí toma um gol e desmonta. Aí cansa. Aí prega. O Bubu fala, cansa muito o Flamengo no decorrer do jogo. Ontem, pelo menos, ele não chega a cansar, ele não perde o controle do jogo. O que preocupa é o que já preocupa há algum tempo. É a sua fase sem bola, a sua fase defensiva. É o Flamengo que tem que marcar. O goleiro Matheus Cunha, ele fez 6 defesas ontem. O Flamengo que concedeu de chance pro Goiás ontem. Aliás, o Matheus Cunha, hein? Titular. Torcedor do Flamengo. Matheus Cunha. Eu acho que eu não podia falar disso aqui, que podia... Olha que ontem eu tá vi... bem? Você não erra sempre. Eu Bubu. pensei uma coisa que eu vi muito torcedor do Flamengo falando ontem. Eu pensei, eu falei, vou pensar, falaria. vou ficar quieto, mas eu vou falar. Matheus Cunha, por exemplo, pegou uma bola ontem que o Santos não tem pego. Olha... Sabe aquela coisa? Aquela bola difícil do jogo e tal. O Matheus Cunha pegou uma ontem. Mas o Matheus Cunha foi muito exigido ontem, né? Aí que eu quero chegar. O Flamengo não pode deixar o seu goleiro tão exposto ou fazer com que o seu goleiro seja tão exigido num confronto em casa sob controle contra o Goiás. E aí eu acho que é o ponto de atenção. Sim. Mas aí não dá para cobrar do Sampaoli, que nunca foi exatamente um técnico que chega começando a armar seu time por trás, que em pouco tempo de trabalho, sem tempo para treinar... Porque agora é essa, é maratona. Não tem tempo para treinar, joga fim de semana. Não tem tempo para treinar, Fla-Flu. Não tem tempo para treinar, já tem Libertadores depois Fla-Flu, depois Libertadores. Então, ele vai ajeitando o que ele pode, o que ele está mais acostumado. Então não dá para dizer que a culpa é de Sampaoli, que não convenceu. O Flamengo venceu, precisava vencer, precisava dar uma respirada. A torcida está esperando que a chave vire. Então tem muito do contexto que vai muito além de Sampaoli para mim agora. Eu tava um time acompanhando o que pré-jogo, finalizou... a torcida tava xingando muito o Landinho e o Marcos Braz, né? Sim. Nossa senhora, anunciando o time, o Sampaoli, pra todo mundo. E a torcida foi nos caras certos. na diretoria, xingando. A torcida foi nos caras. Tô errado? Quando a gente fala de planejamento, recomeço em abril, é isso aí. O Sampaoli não tá sendo cobrado, não, tá difícil. Nem pode. Não, a torcida tá com um olhar pro Marcos Braz e pro Landim. Eu não posso repetir o que falaram deles ali, né? Sei que vocês permitam, mas... Não, melhor não. Né? Melhor não. Inclusive, o Davi Luiz também ontem, quando entrou, bem vaiado. Hein? Aliás, só uma coisa para entender. Eu entendi o papo de vocês de que o Flamengo entrou para ganhar ontem. O Goiás entrou para quê? O Goiás? Eu tô na dúvida agora. De repente, o empatezinho ontem pro Goiás estava bom, hein? É. Eu só acho... Eu acho assim... Tava não? Eu acho que... Com a palavra José Irinho, Edinho. Eu acho é só quase que um joga-vôlei. Eu acho só que o São Paulo tem que começar... time pra frente, a preocupação dele é muito pra frente. É isso, olhar pra trás. Muito pra frente. É muito pra frente. Ontem foi uma vitória importante, beleza? Mas ele tem que encontrar um equilíbrio pra essa equipe. Porque não adianta você marcar, como eu falei ontem aqui, marca 2 e dá 2 chances pro time adversário. Um dia você não vai marcar, o time adversário vai marcar, você vai perder.
esse time do Flamengo tem condições de ainda segura um pouquinho, né? Eu vi aí ele falando com o Wesley para segurar e tal. Esse time do Flamengo tem condições técnicas de jogar futebol. Perdeu a bola, vamos nos organizar aqui. Não, mas perde a bola, tem um espaço enorme, o time consegue encontrar... Um latifúndio ali. Né? Consegue encontrar os espaços para jogar. Aí não adianta. Não adianta ontem era o Goiás, né? Não adianta eu pegar e colocar o time inteiro para frente, vamos lá, e não me preocupar com o que pode acontecer depois. Dentro de 90 minutos, você tem várias alternâncias de comando de jogo. Você tem várias possibilidades, estratégias. O Goiás fala, tá bom, fico aqui, me ataca, eu vou sair em velocidade. Isso é uma estratégia. Ou senão, vamos jogar, partir para cima do time adversário, vamos pressionar o Flamengo para forçar o erro, já que eles vivem num momento ruim. Aí jogam lá. Né? Mas o Goiás não, o Goiás encontrou os espaços naturalmente. Então assim, você não pode só pensar em atacar. Ah, mas o Sampaoli é assim. Tudo bem, o Sampaoli é assim, mas você tem que entender o time o time que ele está comandando, características do time que ele está comandando e o momento vivido. O momento que o Flamengo passa é um momento em que tem que encontrar estabilidade. Porque não adianta você ganhar uma, perder a outra, ganhar uma, perder a outra. Porque você não vai ter tranquilidade para trabalhar nunca. E daqui a pouco ele vai ser questionado também. Hoje o foco, a atenção da torcida está no campo. Vidal, o Davi Luiz, Landim e Braz. Mas acho que é mais para o Braz, né? Nesse sentido. Daqui a pouco, peraí, a gente está aqui, mas e o campo? O que está dizendo? Vamos atrás do campo também, tem que começar a jogar, senão daqui a pouco vai ter mais jogadores serão vaiados, serão perseguidos. Estamos esperando o Gerson. Mas aí o Flamengo, com todo o elenco que tem, não pode esperar o Gerson. O Flamengo tem que ajudar o Gerson quando ele voltar. Acerta o time, é o que nós estamos falando aqui. O Veiga ficou fora, quando voltou, pegou um time organizado, é muito mais fácil. Ao invés de ele correr 50 quilômetros, uma maratona, para entrar no ritmo da equipe, para entrar na movimentação, ele corre apenas, vai dar um intervaladozinho ali de 5 piques de 100 metros, ele já entrou no ritmo do time. Sim. Agora não pode, o Gerson não pode fazer isso. Eu acho que ele tem que começar a se preocupar em encontrar o equilíbrio para essa equipe. Você falou aí de Gerson, falou do meio. É hora de Pulgar e Vitor Hugo mesmo? É hora de Pulgar, o Vitor Hugo foi bem. Acho que é mais que isso, é hora de pensar que alguém lá na frente vai rodar. Opa! Então faz essa conta aí, vamos lá. Vitor Hugo, né? Thiago Maia lesionado, Vitor Hugo muito bem mais uma vez, começou bem o ano. É bom jogador. É um jogador que o Flamengo sentiu falta na época da lesão, não se fala muito porque não era um dos badalados lesionados, mas aí volta, mais uma vez bem. Daqui a pouco você tem Gerson. Pulgar, você tem um problema Pulgar bem hoje. Demais, hein? Você tem um problema hoje. Pulgar não pode sair do time. Não, exatamente. Você tem um problema hoje de contenção. Sua zaga exposta, ela fica muito fragilizada. Não é uma zaga que exposta dá conta do recado. Você tem um problema na contenção. Você optou por jogar com o volante não está dando conta, o Flamengo está sempre exposto. Então você tem uma opção de jogar com Vitor Hugo, Pulgar, Gerson, são 3, que seja uma linha de 4, ou talvez balançando com o cara subindo, já são 7, 3 na frente. E tem muita gente para 3 vagas. Você vai tirar o Arrascaeta? Não, né? O Pedro em condições você vai tirar? Não deveria. O Cebolinha está muito claro para mim que, se puder, é a opção do Sampaoli. Só esse já está com Gabriel, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. E que não é também o fim do mundo, né? É bom você ter elenco. Agora... Então, peraí, é isso aí, essa conta não está fechando. Então, peraí. A conta fecha. A prioridade, o Zé fala, quem sai? É você tornar um time seguro, sólido e você esquecer que... Mas quem sai? Calma, sai quem estiver no DM. Tô curioso. O Pedro é dúvida pro Fla-Flu agora. Tô curiosão. Eu estou pensando num time ideal, por exemplo. Todo mundo à disposição. Ele está pensando no longo prazo. Todo mundo à disposição. Você querer montar um time com 6 desses caras ou atacando muito, o que o campo está te dizendo no trabalho de Sampaoli? Tem pouco tempo para treinar. Você está exposto. O Goiás não vai ter a qualidade necessária de um Vitor Roque, de Atlético Paranaense para te machucar, para te espetar. O Fluminense tem. Qualquer time ali de 10º lugar da tabela para cima vai ter. Um time que tem um finalizador. Aí você fica exposto. Então você precisa cercar. Você tem um Vitor Hugo pedindo passagem. Só para te ajudar. O finalizações. Mais que o Flamengo ontem. Não, o Flamengo teve... 5 no gol. Teve 5 no gol e o Goiás 6. Foi. 6 defesas do Matheus Cunha. Sim. Nunca na temporada um goleiro do Flamengo foi tão exigido, com 6 defesas. Você vê como é que ele vai com os pés, né? Porque mesmo ele pegando tudo embaixo da trave, é capaz do São Paulo de botar o centro e foi bem. O Matheus, nesse momento, quando teve ontem exigido com os pés, ele foi. Mas nesse momento eu acho que o importante é segurar a bola, Bobo. Não é nem jogar. Não eu jogo bem, mas tomo o gol. Ele botou o Santos à frente lá no jogo contra o Botafogo, no outro jogo já deu 2 passinhos para trás. Então, mas voltando à discussão do William, eu acho que tem que pensar por isso. Se você tem 2 zagueiros, você precisa ter uma proteção melhor ajustada.
Se você tem 3 com lateral balançando, você precisa ter proteção E também. depende dos dois zagueiros, né? Como são esses dois se zagueiros? você acha que Velocidade? você tem o Davi Luiz para esticar para Exposto, passe, você não tem para exposto. combate. Ah. Então você precisa proteger. Exatamente. Vitor Hugo, Pulgar, Gerson, acho que informa. A informação que talvez semana que vem possa estar de É o discussão trio. volta. E Arrascaeta. E ali na frente? Te devolvo a pergunta ali na frente. Everton Eu não Ribeiro abro- fez um eu golaço não abro mão do mostrando peso. que Eu não abro mão do merece peso. mais minutos. Você vai abrir mão do Gabigol aí no final das contas. Ah, mas o debate está interditado? Não tá. Eu tô pensando aqui. O teu caminho aí é abrir mão do Gabigol. O São Paulo gira O que- muito time. O Flamengo vai ter maratonas de jogo. Você vai precisar ter um esqueleto. Mas aí você tem ali, você tem o Everton. Se você quiser o Everton balançando para cá, você tem. Se você... É isso aí, nação. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly React. E aí, o que vocês acharam da vitória de ontem do Mengão por 2-0 contra o Goiás? Quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião e avaliação do trabalho de São Paulo. Lembrando que ontem foi a 7ª partida no comando do Flamengo ali à frente. 3 vitórias, 3 derrotas e um empate. Um aproveitamento de 47% é do técnico São Paulo. Também nos ajude a trazer conteúdos novos aqui para vocês no nosso canal. Sempre deixando seu like aqui. Tô ligado que vocês comentam aqui bastante no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que assim você irá nos ajudar a crescer e a trazer conteúdos diários aqui sobre o Flamengo, com pré-jogo, pós-jogo e análise aqui dos comentaristas completo para vocês. Neste corte aqui irei deixar na descrição desse vídeo o link do canais aqui oficiais aqui no YouTube da ESPN Brasil para deixar os créditos de direitos autorais e também os donos da bola do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar para vocês aqui os 2 próximos jogos do Flamengo. Nesse sábado, pela 6ª rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Bahia. O jogo será às 16 horas da tarde. E, novamente, clássico carioca. Na quarta-feira, pela 8ª de finais da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará o Fluminense, o famoso Fla-Flu ali no Maracanã. O jogo será realizado às 21 horas da noite. Então aí, esse aí é os 2 duelos, 2 próximos duelos aí do Mengão. Um pelo Brasileirão e a outro pela Copa do Brasil. Esse foi o vídeo, mais um corte aqui do nosso canal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.